Olá, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de leitura e comentário de A Caminho da Linguagem de Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando agora o primeiro texto desta coletânea de textos que se chama justamente A Linguagem. Nós estamos no ponto em que Heidegger nos propõe escutar o poema Uma Tarde de Inverno, de Georg Trakl. Esta proposta nos é oferecida para que nós possamos fazer a experiência do falar da linguagem. A linguagem fala. Esta é a palavra guia desta exposição de Heidegger, e esta palavra guia quer nos conduzir para a essência da linguagem, isto é, para o vigor de ser próprio da linguagem. Heidegger começa a comentar o poema, os 2 primeiros versos da primeira estrofe, que diz assim: Na janela a neve cai, prolongado soa o sino da tarde. Na página 15, ele faz o seguinte comentário. Essa fala nomeia a neve que à tarde, no final do dia, enquanto soa o sino vespertino, atinge silenciosa a janela. No cair dos flocos de neve, tudo que perdura, perdura de maneira prolongada. Por isso, soa prolongado o sino da tarde, o sino que diariamente bate o rigor do tempo limitado. Então, essas primeiras palavras do comentário de Heidegger. Estas palavras nos chamam a atenção para este perdurar prolongado das coisas no cair da tarde, quando a neve cai. Neste perdurar está a experiência de ser, que desde os gregos dá a pensar a filosofia. O perdurar das coisas. Ser como usia que queria dizer, como também parousia, a presença que perdura das coisas. Ser é o perdurar dessa presença. Bem, Heidegger conecta o ser, o perdurar da presença com o tempo. O tempo aqui aparece no soar do sino. Os sinos batiam segundo as horas. Aqui o sino vespertino, o sino das horas da tarde, do ocaso. Né? Havia um bater de sino para cada hora do dia, para a manhã, para o meio-dia, para o entardecer, né? E para as diversas ocasiões do ano, para as diversas festas litúrgicas que se celebravam, o Natal, a Páscoa, etc. Ou o silêncio dos sinos e o ressoar das matracas no Tríduo Pascal, entre a Quinta-feira Santa e a Páscoa. Assim, o soar do sino, bater do sino, ele ditava, por assim dizer, o ritmo da vida, a temporalidade da própria vida, da própria existência, era experimentada nas cidades medievais, nas cidades antigas, pré-modernas, de certa maneira, a partir do soar dos sinos. E Heidegger fala do tempo, este tempo
que é sempre um tempo limitado, né? Os sinos também batem para, para os mortos, né? Quer dizer, recorda que o tempo que o homem tem, o tempo de sua vida é um tempo contado, né? O homem conta o tempo porque ele conta com o tempo para as suas ocupações, para as suas lides, para as suas solicitudes para com os outros no cuidado da vida, né? Mas ele conta com o tempo, isto é, não só com a duração de cada afazer, mas também com o ritmo, não é, da sequência dos seus afazeres. O homem conta com o tempo porque, no fundo, tudo requer tempo para se realizar, tudo requer tempo para amadurecer como processo, como evento histórico. O homem mesmo, a sua vida requer tempo para chegar à maturação da experiência, para que ele possa se tornar o que ele é. E o homem conta com o tempo porque o seu tempo é contado, né? O seu tempo é finito, o seu tempo é limitado. O homem é um mortal. Ele habita a terra sob o céu como um mortal que se relaciona com os imortais, com aqueles que não morrem, os deuses, né? No mundo antigo, os anjos, o próprio Deus no mundo cristão. E assim, a Heidegger, nesse começo desse comentário, ele nos faz pensar sobre esta conexão de ser e tempo. O ser enquanto perdurar da presença, a vigência da presença, ele já nos faz pensar no tempo. E o tempo, esse tempo medido, limitado, né? O tempo do nosso ser mortal, da nossa vida mortal. Né? Então, essas primeiras palavras nos fazem pensar nisso. Logo em seguida, Heidegger diz: essa fala nomeia o tempo de uma tarde de inverno. O que é esse nomear? Será apenas atribuir palavras de uma língua aos objetos e processos conhecidos e representáveis, como neve, sino, janela, cair, tocar? Não. Nomear não é distribuir títulos, não é atribuir palavras. Nomear é evocar para a palavra. Nomear evoca. Nomear aproxima o que se evoca, mas essa aproximação não cria o que se evoca no intuito de firmá-lo e submetê-lo ao âmbito imediato das coisas vigentes. A evocação convoca. Desse modo, traz para uma proximidade a vigência do que antes não havia sido convocado. Convocando, a evocação já provocou o que se evoca. Provocou em que sentido? No sentido da distância, onde o evocado se recolhe como ausência. Nós vamos nos deter nesse nomear. Né? Neve, sino, janela, cair, tocar. Essas palavras, elas soam num ato, por assim dizer, que é o ato de nomear. Heidegger pergunta o que é nomear. Aquilo que é nomeado aqui são tanto nomes quanto verbos, né? Neve, sino, janela, nós costumamos colocar como nomes.
cair, tocar como verbos. Heidegger, ele subsume sob o ato de nomear tanto nomes quanto verbos aqui. E antes de comentarmos esta exposição de Heidegger sobre o que é nomear, nós gostaríamos de recordar o que o pensamento ocidental, desde os seus primórdios, pensou a respeito do nomear e a respeito de duas classes de palavras fundamentais que a gramática chamou de nome e verbo. Então, nós vamos voltar um pouco a esta origem da concepção tradicional da gramática, que tem sua origem na filosofia grega. Nós vamos tomar por base uma passagem de Introdução à Metafísica, em que Heidegger expõe sobre a gramática do verbo, ou melhor, da palavra ser. Na edição que eu tenho, na página 85, a minha edição é da tradução do professor Emanuel Carneiro Leão, a edição de 1987. Ele diz assim: antes de tudo se deve meditar sobre a circunstância de que a distinção decisiva das formas fundamentais das palavras, substantivo e verbo, nomen e verbum, na forma grega de ônoma e rema, se elaborou e fundamentou pela primeira vez em conexão a mais íntima e imediata com a concepção e interpretação do ser, que posteriormente se tornou normativa para todo o Ocidente. Ou seja, normalmente quando nós fazemos filosofia da linguagem, duas disciplinas se sobrepõem, a gramática e a lógica. Ainda que seja um estudo da gramática filosófica, ou um estudo filosófico da gramática, ainda que seja um estudo da lógica filosófica, ou um estudo filosófico da lógica, né? Em todo caso, sempre gramática e lógica sempre constituem os caminhos já abertos, já pavimentados da tradição para se pensar a linguagem. Mas tanto a gramática quanto a lógica, elas se originaram de uma interpretação ontológica, metafísica da linguagem, ou seja, de uma compreensão da linguagem a partir da interpretação do ser, né? Então, nós encontramos o seguinte estado de coisas, que a interpretação ontológica, a interpretação do ser, a interpretação da realidade do real, ela guiou a interpretação da linguagem, portanto, a interpretação da lógica, a constituição da lógica, e vice-versa. A interpretação da linguagem, a interpretação da lógica, ela também determinou a interpretação do ser, a interpretação ontológica. O mesmo nós, de alguma maneira, podemos falar a respeito da linguagem, né? A concepção da gramática, ela surgiu de uma interpretação do ser, isto é, da realidade do real. E depois, né, de constituída a gramática, a concepção gramatical da língua também veio determinando a compreensão da linguagem e a compreensão e interpretação do ser. Tanto a lógica quanto a ontologia, né, passaram, de certa maneira, também a ser condicionadas
pela gramática. Então, no entanto, a gramática veio se consolidar como arte da expressão congruente no estudo da época do helenismo, dos estudiosos da língua e da literatura grega, né, em Alexandria, no período do helenismo, depois de Aristóteles, depois de Alexandre Magno. Heidegger continua dizendo o seguinte: a conjugação íntima desses dois acontecimentos ainda hoje nos é acessível, intacta e com plena clareza de exposição no diálogo O Sofista, de Platão. Então, a conexão entre interpretação do ser e interpretação da linguagem, o seu entrelaçamento se demonstra de uma maneira bastante clara, diz Heidegger, no diálogo O Sofista de Platão. Heidegger diz: é certo que os títulos onoma e rema já eram conhecidos antes de Platão. Todavia, há também, então, como ainda para Platão, tratava-se de títulos que designam qualquer emprego de palavras. Era um título para o uso ou emprego de palavras em geral, no seu todo, no seu conjunto. Podíamos usar onoma ou rema tanto para tanto onoma quanto rema estavam sendo entendidos como o emprego de palavras. E Heidegger continua dizendo: onoma significa duas coisas: a designação linguística como tal, em oposição à pessoa ou à coisa designada, e o pronunciar de uma palavra, que mais tarde a gramática concebeu como rema. Então, onoma significava duas coisas originariamente. A própria nomeação linguística, em diferença com a pessoa que é nomeada ou a coisa que é nomeada. Digamos, alguém diz janela, né? Então, este som articulado que tem uma significação, né? Janela, ou a palavra escrita janela, né? Então, onoma significava a nomeação linguística, né? Sprachliche Nennung, né? A nomeação linguística em diferença com aquilo que é nomeado, seja coisa ou pessoa. Então, janela, a nomeação linguística, né, em diferença da coisa nomeada. Isto justamente que nós chamamos de janela. Ou uma pessoa nomeada. Se eu digo Sócrates, né, então a onoma seria essa nomeação da linguagem em diferença da pessoa nomeada, a pessoa de Sócrates ele mesmo. Mas isto era um significado de onoma. Outro significado de onoma era o pronunciar de uma palavra, né? O pronunciar de uma palavra.
portanto, seria aqui a ação, né? O ato de nomear. Ou nomear tanto usando nomes quanto usando verbos. Janela, neve, cair, soar, né? Janela, neve, sino, cair, tocar, soar, né? Então, ônoma significava tanto a nomeação linguística quanto o pronunciar de uma palavra, né? Aí, o ato, né? O ato ou a ação ou o evento do pronunciar de uma palavra. E rema. Rema significa a sentença, a oração. O dizer, né? Em alemão aqui Heidegger diz den Spruch, das Sagen. O dito, a sentença, o dizer, a oração, né? A palavra oração vem de os oris, que quer dizer boca em latim. Isto é, o sopro da boca, né? Que é emitido na articulação da voz, né? Rema significava a sentença, o dito, o dizer, a oração. Retor, em grego, queria dizer o orador, né? Aquele que discorre e discursa, aquele que fala e em falando discorre, discursa, o retor, o orador. Daí a palavra retórica, né? E aquele que fala, discorre, discursa, ele não usa somente verbos, diz Heidegger, ele usa verbos e nomes, né? Então, no início não havia uma distinção clara, nítida, entre nome e verbo, como nós temos na gramática essa distinção clara e nítida. Mas essa distinção ela foi operada pela gramática e antes disso ela já foi posta em obra por Platão. Então, na página 86, Heidegger diz: ambos os títulos, ônoma e rema, que designavam originariamente todo o falar, se restringem posteriormente em seu significado e se tornam os títulos das duas primeiras classes de palavra. Então, tinha ônoma e rema, nome e verbo, né, digamos assim, tinha um sentido muito amplo, como nós já acabamos de explicar. Depois passou a ter um sentido mais restrito. A significação dessas palavras se restringem e nós temos, então, as duas primeiras classes de palavras da morfologia das palavras, que é uma parte da gramática. Heidegger diz: foi Platão quem apresentou pela primeira vez, no diálogo citado, esse diálogo é o Sofista, no número 261 seguintes, uma explicação e justificação dessa distinção. Ele parte da caracterização geral das funções da palavra, né? Ou seja, que as palavras têm funções diferentes.
elas operam, põem em obra de modo diverso coisas diversas, significações diversas, né? Ele parte, Platão, da caracterização geral das funções da palavra. Em sua acepção mais larga, ônoma é deloma tephoné periten ousian, manifestação relativa a e dentro da esfera do ser do ente. Então, ônoma seria para Platão ali no diálogo sofista, deloma. O verbo delol significa manifestar, significa tornar claro, evidenciar, né? Então, ônoma seria uma manifestação, uma abertura, um clarear. Tephoné, periten ousian, é uma manifestação que se realiza no caminho da verbalização, no caminho do soar e ressoar da palavra, né? Tephoné, da voz, né? Da voz. Então, deloma tephoné, uma mostração mediante a voz, periten ousian, que se dá em referência a e no círculo da ousia, em referência a e no círculo do ser do ente. A palavra ousia é o ser do ente para Platão. Então, ônoma, nome, como manifestação mediante a voz que está referida e se encontra no círculo da ousia, do ser doente, da presença constante, né? Do perdurar constante dessa presença do que está sendo. Isso seria a noção de ônoma em Platão, no diálogo O Sofista. Depois, Heidegger diz o seguinte: no domínio do ente, pode-se distinguir pragma e praxis. Pragma são as coisas de que nos ocupamos, de que se trata em cada eventualidade. Praxis é o agir e fazer, no sentido mais amplo, que inclui também a poiesis. As palavras são dotadas de dois gêneros, ditongenos. São deloma pragmatos, isso é ônoma, manifestação das coisas, e deloma praxios, rema, manifestação de um fazer. Então, nós temos dois gêneros, duas proveniências das palavras, na medida em que a linguagem ela está se relacionando com o ser do ente, com o âmbito do ente, isto é, com a realidade, com o real. Então, no âmbito do real e da realidade, nós distinguimos pragma, as coisas, aquilo com que nós lidamos, aquilo com que nós nos relacionamos, e praxis, ou seja, o fazer, o agir,
o produzir. Então, baseado nessa distinção entre pragma e praxis, entre coisas com as quais nós lidamos, com as quais nós trabalhamos, nos relacionamos, e praxis, a ação, o próprio lidar, o próprio trabalhar, o próprio produzir, né? Então, com base nessa distinção, nós teremos a distinção desses dois gêneros de palavras. A ônoma, o nome que seria deloma pragmatos, que é a manifestação das coisas, que é a abertura, que deixa e faz aparecer as coisas. Então, o nome seria um modo de abrir, né? Um modo de, através da voz, abrir e trazer para a luz, para a presença, as coisas elas mesmas. Já o verbo seria deloma praxeus. O verbo rema, em grego, seria uma manifestação, uma abertura, um deixar vir à luz e mostrar-se, não de coisas, mas, isto é, não de coisas, não do que é feito, mas do próprio fazer. Então, se eu digo janela, neve, sino, estas palavras, elas abrem e manifestam, tornam patente coisas. Se eu digo cair, tocar, essas palavras abrem, tornam manifesto ações, ou atos, ou o fazer, né? O cair da neve, o tocar do sino. Então, Platão dizia, temos esses dois gêneros de palavras, duas origens, duas proveniências de palavras. Onde ocorre um plegma, uma simploqué, isto é, uma composição ou crase de ambos, há o logos elaxtos tekaiprotos, o dizer mais breve e ao mesmo tempo primeiro e próprio. Então, o logos seria a composição, a crase de ambos, de ônoma e de rema, de nome e de verbo. O logos, né, o logos seria a forma, o dizer mais breve e mais próprio, que compõe e integra nome e verbo. Então, se eu digo, quando nós dizemos na janela a neve cai, prolongado soa o sino da tarde, né? Nós temos aí um logos, né? Um logos. Do ponto de vista de Platão, esta composição e esta integração de nomes e de verbos, daquilo que manifesta coisas, daquilo que manifesta ações. Todavia, somente Aristóteles dá uma interpretação metafísica mais clara do logos no sentido da proposição enunciativa, né? Da Aussagesatzes, né? Então, em Aristóteles, o logos vai ser tomado como um logos apofantikos, isto é, como um discurso
declarativo, como um discurso manifestador, como um discurso que se propõe a deixar e fazer ver as coisas, o real, em suas realizações, a realidade se dando nas realizações do real. Isso seria o logos, né? Esse discurso mostrador, né, vai se transformar na proposição enunciativa, né, na tradição ocidental. Então, se alguém diz Sócrates é homem, homem é animal racional, então nós temos aí proposições enunciativas. Aristóteles distingue ônoma como semantikon aneuchrono e rema como prosemainon chronon. Ou seja, ônoma, nome, seria um sinal que significa sem tempo. E rema, verbo, seria um sinal que co-significa, que está a serviço do significado, incluindo o tempo. Ou seja, se eu digo janela, ao usar esse signo, este sinal, né? Este sinal, a sua significação não inclui tempo. A sua significação, o que este signo dá a entender, a compreender, a conhecer, o que ele anuncia, janela, não implica tempo. Agora, se eu uso um verbo, se eu emprego uma palavra que é um verbo, a significação neste emprego da palavra vai implicar tempo. Se eu digo cair, né? Se eu digo tocar, cantar, amar, né? Claro que quando estamos usando o verbo no infinitivo, este aceno colateral do verbo para o tempo não aparece tão fortemente. Porque o infinito é justamente o indefinido. Né? O verbo no infinito para os gregos significa o verbo indefinido, que está sem delimitação. E se está sem delimitação, ele não está bem determinado, não está bem claro no seu ser. O infinitivo, né? O modo infinitivo do verbo seria o modo indefinido do verbo. Agora, o verbo aparece mais quando o tempo está definido. Por exemplo, se eu digo eu canto, né? O tempo é o tempo presente. Se eu digo eu joguei futebol ontem, jogar, o tempo é o tempo passado. Né? Eu joguei futebol ontem. Né? Se eu digo espero viajar no mês que vem, espero que no mês que vem eu possa viajar, isso já nos remete para o futuro. Né? Seria melhor um exemplo em que eu digo eu viajarei no mês que vem. Então, viajarei já tem a determinação do tempo futuro. Então, quando temos em uso na linguagem um verbo, diz Aristóteles, o verbo ele co-significa tempo. Junto com o significado específico do verbo, como viajar, eu viajarei, né, tem uma co-significância do tempo. O tempo está significado junto. Né?
Essa concepção da essencialização do logos tornou-se padrão e norma para a constituição posterior da lógica e da gramática. Bem, me pareceu importante a gente trazer essa exposição de Heidegger sobre as origens, né, da gramática e da lógica em torno do nome e do verbo. Me pareceu importante isso, porque o que o Heidegger vai dizer no seu comentário ao que significa nomear, né, nesse texto de A Caminho da Linguagem, esse texto chamado A Linguagem, o que ele vai dizer pressupõe essa discussão aí que nós trouxemos hoje. Então, na próxima aula, vamos retomar este ponto deste texto, onde Heidegger diz o que quer dizer nomear. Muito obrigado pela sua atenção e paciência, e até a próxima oportunidade.